Salmo de número 119, verso 4 e 5. Diz assim a palavra de Deus: Tu, ó Deus, nos deste as tuas leis e mandaste que as cumpríssemos fielmente. Como desejo obedecer às tuas ordens e cumpri-las com fidelidade. A fim de realizarmos esta declaração do salmista em nossas vidas, obedecer ao Senhor de forma fiel e íntegra, estamos estudando os princípios da interpretação bíblica neste curso de Hermenêutica 1. Nós estamos no nosso quarto encontro, nosso quarto estudo, e vamos tratar a questão do cânon, ou seja, a formação da Bíblia, das Escrituras Sagradas como nós temos hoje. E vamos ver também as traduções que temos à nossa disposição. Bem, quando pensamos no cânon, temos que pensar no qual o padrão, o que determinou a entrada de determinado livro na Bíblia, na composição do cânon sagrado. Quais foram os padrões, quais foram os requisitos ou que fizeram com que determinado livro fosse escolhido e outro livro candidato não fosse aceito. Então esse é o trabalho, essa será a reflexão que faremos nesse momento. O cânon do Antigo Testamento, vamos começar lá pelo Antigo Testamento, nós temos então 39 livros. Esses livros, os atuais, que compõem todo o Novo Testamento, nos é aceito pela igreja que chamamos hoje igreja protestante, ok? Mas não é assim em todos os movimentos, os espaços cristãos. Nós temos os católicos romanos e ortodoxos, os orientais. Eles vão incluir no cânon do Antigo Testamento alguns livros que chamamos apócrifos, Essa palavra tem o sentido de ocultos ou deuterocanônicos, que significaria um segundo cânon. Então, se nós formos consultar uma Bíblia católica, vamos encontrar esses livros, primeiro e segundo Esdras, Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Baruque, Carta de Jeremias, Oração de Azarias e o Cântico dos Três Jovens, Susana, Bel e o Dragão, Oração de Manassés, primeiro Macabeus e segundo Macabeus. Esses livros eles tinham no seu início um propósito não tanto de conceder e fornecer base para doutrinas, eram livros de ajuda, como se fossem devocionais, como nós temos hoje. Mas com o tempo eles foram tomando um corpo de significado maior, então tendo essa característica ou esta percepção de serem livros também sagrados, livros inspirados e que deveriam então compor o corpo bíblico. Bem, uma versão que é importante para nós é a Septuaginta. Então nós temos aí, vem do termo dos 70, de uma tradição que 70 sábios teriam se reunido para preparar traduzir o texto de hebraico e aramaico para o grego. Essa Septuaginta, essa tradução, ela incluiu então os livros apócrifos. E ela será muito utilizada pelos judeus fora da Palestina, porque o cânon judaico, que vai ser marcado mais pelos rabinos da Palestina, vimos isso um pouco na segunda aula, quando falamos sobre a hermenêutica judaica, e pela Palestina ficar um pouco mais reservada
das questões e do dia a dia que se espalhava pela cultura, pelo império, principalmente o Império Romano, os judeus da Palestina, eles não terão acesso com tanta facilidade quanto os outros judeus que estavam espalhados pelo império. Então, esses judeus de fala grega do Egito, então, vão utilizar muito a Septuaginta. Os apócrifos, quando eles passam a serem vistos como livros inspirados, livros sagrados, eles então passam a fazer doutrina a partir dele. E nós temos um exemplo de como uma interpretação equivocada acontece a partir da utilização do livro de Macabeus como um livro inspirado, que é a oração pelos mortos. Então diz aí o texto de Macabeus: se não tivesse esperança na ressurreição dos que tinham morrido na batalha, seria coisa inútil e tola rezar pelos mortos. Mas considerando que existe uma bela recompensa guardada para aqueles que são fiéis até a morte, então esse é um pensamento santo e piedoso. Por isso, mandou oferecer um sacrifício pelo pecado dos que tinham morrido, para que fossem libertados do pecado. Ou seja, então, quando nós ouvimos relatos ou movimentos de pessoas orando pelos mortos, então a base bíblica está em 2 Macabeus. Entendendo base bíblica, se você aceita este livro no cânon bíblico, ok? Bem, há um concílio judaico em Jâmnia. Esse concílio ele aconteceu no final do século I. Existe um questionamento se realmente o cânon judaico, né, do Antigo Testamento foi feito nesse concílio. Mas as especulações, os questionamentos que existem, né, não anulam, né, totalmente o fato de que ao final do primeiro século o cânon judaico ele estaria pronto, né, fechado. E nós temos aí até uma necessidade, né? Vamos pensar na destruição do templo no ano 70, né? A revolta judaica e a vinda dos exércitos romanos e destruindo o templo. E aí nós temos mais de um judaísmo. Nós temos um judaísmo etíope, o judaísmo egípcio, que vão reconhecer a Septuaginta como inspirada. Então, o judaísmo etíope um pouquinho mais para o oriente da Palestina, o judaísmo egípcio, então, mais a parte de baixo, e, repetindo, ali na Palestina, nós vamos encontrar um judaísmo um pouco mais fechado nas suas antigas tradições, nos seus antigos livros. Okay? Bem, algumas conclusões que nós chegamos. Primeiro, existe uma impossibilidade de, nos dias de Jesus, o cânon judaico tenha sido já elaborado e preparado. Então é possível que alguns livros eles eram reconhecidos e outros tinham-se questionamentos ou a não aceitação. Então, como que a igreja primitiva vai agir? A gente percebe, né, a igreja primeira, ou que nós chamamos primitiva, hoje a palavra primitiva ela pegou um valor pejorativo. Então, a igreja primeira, ela vai considerar o que Jesus considerava. Então, nós vamos encontrar, até no Novo Testamento, algumas expressões do Antigo Testamento que Jesus utilizava. E é importante também a gente entender que é possível que boa parte dos judeus do século I, eles não vão reconhecer nenhum escrito posterior ao século V a.C. Ou seja,
Até o século V a.C., os livros, eles tinham esse olhar do judeu enquanto livro inspirado. Depois desse período, então, o judeu não vai reconhecer. Antigamente, na Bíblia, nós tínhamos as 4 folhas brancas entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que simbolizavam os 400 anos de silêncio de Deus. Então, nada que tenha sido escrito nesses séculos, nesses anos, seria reconhecido como um livro canônico, um livro inspirado. Vamos então ao cânon do Novo Testamento. Nós temos a formação, né, do que nós hoje chamamos Novo Testamento. Nós temos algumas evidências internas que vão mostrar que já havia-se não um trabalho, mas de forma natural, alguns textos já eram reconhecidos como inspirados. Então nós temos o texto de 1 Timóteo, Lucas e 1 Coríntios, fazendo referência a outros textos, né? Pois as Escrituras dizem: não amordaçem o boi para impedir que ele coma enquanto debulha os cereais. E também, aquele que trabalha merece seu salário. Então nós vamos encontrar nesse texto uma referência ao Antigo Testamento, uma referência também à expressão do apóstolo Paulo, né? O trabalhador é digno do seu salário. Ou seja, a gente já percebe no Novo Testamento evidências internas de que alguns textos, hoje nós chamamos de livros, já eram reconhecidos como livros inspirados. A declaração do apóstolo Pedro, que temos utilizado como um texto básico, né, para a gente pensar o porquê estamos estudando algo tão técnico, né, com tantos detalhes, quando o apóstolo Pedro chama a atenção, né, na sua terceira carta, sobre os escritos de Paulo. Então ele vai dizer: lembre-se de que a paciência de nosso Senhor permite que as pessoas sejam salvas. Foi isso que nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, ou seja, aquilo que Paulo havia escrito já era considerado como um escrito inspirado. E ele escreveu com a sabedoria que lhe foi concedida. Ele trata dessas questões em todas as suas cartas, ou seja, não só uma carta, mas algumas cartas do apóstolo Paulo já eram, né, ali no primeiro século, reconhecidas como inspiradas. E ele vai então continuar dizendo que as cartas, né, os comentários que o Paulo fazia eram realmente difíceis de entender, e alguns torciam, pela ignorância, torciam os escritos do apóstolo Paulo, ou seja, torciam as escrituras, tanto que vai terminar dizendo que, como resultado, eles próprios serão destruídos. Então, o peso da consequência de deturpar a palavra não poderia ser qualquer palavra com um peso tão grande, né? Serão destruídos. Era porque, repito, algumas cartas, alguns escritos já eram considerados inspirados. E nós vamos encontrar também a necessidade de formar o cânon, ou seja, a necessidade de estabelecer que livros deveriam ser reconhecidos como inspirados. A primeira razão são os escritos gnósticos, ou seja, este grupo começou a levantar algo que trazia e trouxe, né, preocupação muito grande à igreja daquela época. Eles afirmavam que Jesus, após a ressurreição, tinha revelado coisas ocultas e coisas secretas a alguns escolhidos. Então, os apóstolos, né, e a própria igreja, é preciso então que nós cheguemos à decisão de que escritos são realmente inspirados por Deus. Senão, esses escritos, eles poderiam querer, né,
e de certa forma eles explicitavam isso, a autoridade de serem palavras de Jesus a eles. E também a perseguição, né? Nós temos a perseguição no final do segundo século, então os cristãos são espalhados, é preciso que haja, né, uma fuga dos cristãos, e então o que iria unir esses cristãos seria a palavra, né, as palavras de Jesus. Então havia necessidade de se estabelecer palavras, quais foram as palavras de Jesus registradas pelos apóstolos. E aí nós temos alguns fragmentos, e quando nós falamos fragmentos, nós temos parte, né, do texto bíblico, das cartas, dos evangelhos, que são encontrados e que foram encontrados nessas pesquisas arqueológicas. Um fragmento chamado Muratoriano, ele é do final do segundo século. Então vamos encontrar neste fragmento os evangelhos, Atos, cartas de Paulo, 2 cartas de João, cartas de Judas e Apocalipse. Então esses são os textos que nós temos hoje que estavam nesse fragmento. Importante nesse fragmento, ele fazia uma referência ao livro de Sabedoria de Salomão, que era um livro tido como apócrifo, ou seja, que nós hoje também consideramos como apócrifo. E também encontramos uma referência de que em Roma era lido o Apocalipse de Pedro. Mesmo sendo questionado a autenticidade e a inspiração, era lido na igreja cristã em Roma. Vamos então agora passar alguns expoentes da igreja dos primeiros séculos e como eles viam o texto bíblico, como eles viam o cânon, né, bíblico. Irineu, bispo da cidade de Lyon, ele tinha uma lista semelhante à anterior, mas ele acrescentou a primeira carta do apóstolo Pedro. Tertuliano, final do século II, vai reconhecer 23 dos atuais que nós temos no Novo Testamento. Mas ele vai omitir Tiago, segundo Pedro, segundo e terceiro João, segunda e a terceira carta de João. O livro de Tiago foi um livro que foi questionado por um bom tempo. Orígenes, já no início do século III, vai fazer referência aos atuais 27, os que nós temos no Novo Testamento. Mas alguns ele vai apresentar como... Há controvérsias no sentido que mas pode ser que não, né? Que aí foi o livro a carta aos Hebreus, Tiago, né, mas mais uma vez, segundo Pedro, segundo João, terceiro João e o livro de Judas. Então a gente pode entender que é importante a gente perceber que não houve um consenso lá, né, no início, logo no primeiro ou no segundo século, quanto a que livros eram inspirados. Veio Atanásio, bispo de Alexandria, e aí já no ano 367 depois de Cristo, ele vai aceitar plenamente os 27 livros que nós temos hoje. Isso vai ser ratificado no Concílio de Hipona e no Concílio de Cartago. E aí alguns estudiosos hoje, eles fazem essa pergunta: o cânon do Novo Testamento está realmente fechado? E por que eles afirmam isso? E se, de repente, numa pesquisa, numa escavação arqueológica, nós encontrarmos um fragmento antigo e que contenha um livro que nós hoje desconhecemos? E por que essa pergunta? Repito, o cânon não estava fechado lá nos dias dos apóstolos. Bem, os critérios para a canonicidade do Antigo Testamento, o que era utilizado para se determinar que um livro era canônico ou não.
Os critérios específicos estão perdidos no tempo, nós não sabemos, ok? Nós temos algumas pressuposições, né, ou suposições, mas um documento que estabeleça, olha, os critérios foram esses, nós não temos. Podemos perceber uma associação com a profecia. Então Moisés seria o profeta que ele foi o primeiro de uma série de profetas, e essas profecias, essas falas proféticas, então, foram tidas como inspiradas por Deus. E é muito forte também a ideia do concerto. Ou seja, o concerto tem aquela relação de obediência e desobediência. Nós vamos perceber que no Antigo Testamento isso é uma linha, né, uma linha condutora. Se o povo obedecer, receberá bênção. Se desobedecer, receberá punições, o exílio, em função secas, né, em função da desobediência. Então, essa ideia do concerto também vai ser um critério, a gente pode perceber como um critério para a canonicidade de um livro no Antigo Testamento. E, olhando do ponto de vista da igreja, né, no seu início, aí temos uma frase interessante, né? O que era bom o suficiente para Jesus, um judeu representativo da época, é bom o suficiente para nós. Então, é um pensamento muito prático, né? Não só para a igreja no seu início, mas como para nós hoje. Isso é algo que é utilizado para percebermos a canonicidade de um livro do Antigo Testamento. Se Jesus usou, então vale a pena nós usarmos. Critérios para a canonicidade agora do Novo Testamento. Bem, nós temos, foi escrito por um apóstolo, isso era muito forte, né? Para ser considerado inspirado por Deus e entrar, né, no cânon do Novo Testamento, era preciso que a autoria tivesse sido de um apóstolo. Okay? A ortodoxia, esse livro não pode contradizer esse aqui. Então, se não há contradição, já é um critério para ele ser reconhecido e incluído no cânon. E há também a questão da universalidade, ou seja, deve ser um documento, deve ser um ensino útil para toda a cristandade. Okay? Então, esses três critérios, eles marcaram a entrada ou não de um determinado livro no cânon do Novo Testamento. E a inspiração, ela é mais consequência da canonicidade do que um critério dela. Ou seja, eles eram vistos como tendo autoridade, né, para fazer parte do cânon. Então, assim, eles eram esse texto, essa carta, esse evangelho, então, ele foi inspirado. Não se tinha algo assim, alguma coisa, esse aqui foi inspirado, então ele vai fazer parte do cânon. Foi um movimento inverso. Então, essa distinção, tá? O processo de canonização, ele não vai conceder a autoridade. Okay? Os livros eram reconhecidos como tendo autoridade, e por serem reconhecidos, então eles faziam parte do cânon. O cânon não é a canonicidade, fazer parte do cânon não é assim, agora que você entrou, você é inspirado, você tem autoridade. Não, é o inverso. Porque o livro tinha autoridade na igreja espalhada, né, naquela época, então ele faria parte do cânon. Tem um movimento que surge, que chamamos a crítica do cânon, e vai olhar para essa questão e como é isso, né? Como se deu, como nós podemos trabalhar e pensar isso. Então nós temos a interpretação
das Escrituras deveria ser feito na sua forma final. A forma final aí era vista por dois aspectos. A forma final no sentido de como foi escrito, né, no seu início, mas há também um segundo pensamento, que é a forma final como a interpretação de séculos depois. Então, esse segundo conceito, ele tem um problema, porque a gente pode, com certeza, a gente desvia do propósito original, ok? A forma final aí é no sentido do texto que nós temos, ok? Então, nós temos um texto hoje, devemos partir desse texto. Ele não vai rejeitar, não vai anular a questão histórica da formação do texto, da elaboração do texto, mas esse não é o foco, é trabalhar com a questão final, com o texto final. Aqui nós temos esse texto. E os aspectos que são divergentes, eles não vão focar isso. Alguns ficam assim, porque o Evangelho de Marcos fala de um jeito, de Lucas fala de outro jeito. Então, essa linha crítica do Cânon não vai trabalhar, não vai focar esse aspecto, ok? E aí nós chegamos às traduções. Tá? Nós temos dois textos básicos de onde nós estamos traduzindo para, para as várias línguas do nosso tempo e do nosso mundo. Nós temos a Bíblia hebraica e temos uma versão do grego do Novo Testamento. Essas duas, tem aí os nomes técnicos, elas são a fonte das traduções que nós temos hoje. Algo que é muito falado os copistas, eles erraram porque eram copiados e quando copiavam eram possíveis erros. Então, a gente tem que tomar um cuidado quando nós lemos isso ou escutamos isso, porque é claro que isso pode ter acontecido, embora o cuidado fosse muito grande. Os copistas, eles, após o término, o outro vinha, contava quantas letras tinham por cada linha, tinha que ser muito, muito certinho. E no texto do Antigo Testamento, ficava mais vulnerável porque eles não usavam as vogais. Então, se fosse escrever casa, vamos fazer aqui um exemplo no português, nós teríamos o C e o S. Mas essas duas consoantes pode ser casa, pode ser caso, pode ser acaso, o caso. Então, o que era então? O sentido você encontrava no texto, no contexto daquela palavra. Então, muito cuidado entendermos que nós não temos erros de mudança de significado ou de conteúdo. E nós temos então três formas de traduzir um texto bíblico. O altamente literal, e no outro extremo, o altamente parafrásica, ou seja, não é uma tradução, passa a ser uma interpretação do texto bíblico. Por exemplo, a mensagem Cartas para Hoje, essas não são traduções, são paráfrases, são interpretações do texto bíblico. E nós temos também as traduções que estão um meio termo. E aí as técnicas de tradução, nós temos também três, que vão orientar aquelas três anteriores. A equivalência formal, ok, que vai priorizar tanto a forma e a estrutura do texto original. Ela procura ter a preocupação, o mais parecido, com o texto original. E aí nós temos Almeida, Revista Corrigida, Almeida Corrigida Fiel. A equivalência funcional, ela vai priorizar a clareza e não tanto a gramática. Ou seja, não há uma preocupação, não é que
existam erros gramaticais, ok? Mas quando se vai traduzir, a preocupação é clareza, ok? Então você já tem um pouquinho de interpretação para tornar a mensagem mais fácil de ser entendida. Aí nós temos, né, a M significa, né, a mensagem, a nova Bíblia Viva, a nova tradução na linguagem de hoje e a nova versão transformadora. E temos a equivalência otimizada. O que eles estão procurando? É usar o máximo dessas duas técnicas, né? Usar tanto, ter uma fidelidade, né, bem muito próxima do texto original, mas também que haja clareza. Aí nós temos paráfrases, que não são traduções, repetindo, são interpretações. Okay? A Bíblia Viva, a nova Bíblia Viva, e quando eu falo assim, não é tradução, é porque você vai encontrar, é como se fosse um comentário. O tradutor, ele apresenta a ideia com palavras, né, atuais, mas interpretando o texto bíblico. Cartas para hoje, né, e temos a data de 1994, e a mensagem, que é muito utilizada em nossos dias. Ok? Entendendo que as paráfrases podem, né, serem usadas. Só que nós temos que tomar um cuidado. Não fazemos doutrina, né, não fazemos teologia a partir dessas paráfrases, porque já são interpretações. Então elas não substituem as outras traduções. É bom, né, ter e você comparar com as outras traduções. E atualmente, né, nós temos aí 3 versões que nesses últimos anos têm chamado a atenção. A NVI, né, a nova versão internacional, a Almeida século XXI e a nova Almeida atualizada, que, né, tem sido a nossa Bíblia enquanto igreja local, enquanto igreja batista aqui do Meia. Um grande ganho nessas versões são os comentários, né, as notas de rodapé. Elas são muito fortes e são muito interessantes quanto a isso. Ou seja, ela pega a interpretação, né, ou o comentário e tira do texto bíblico, enquanto a paráfrase tira o texto e coloca essa interpretação. Chegamos então à pergunta, qual a melhor tradução? Vez ou outra nós somos instigados a responder de uma forma assim muito taxativa. Olha, a melhor versão é essa. Depende. Então, se você quer fazer um estudo mais histórico, se você quer chegar a uma investigação maior de como o que o autor, né, da época entendeu ou poderia ter entendido, então é melhor você pegar as traduções que são mais da equivalência formal, ok? Se você quer, por exemplo, presentear um amigo a quem você está evangelizando, né? Você está compartilhando a sua fé. Se ele tem um bom traquejo com a língua portuguesa, você pode usar já uma versão que tem uma linguagem atual, porém ela está ali no último quadro, ok? Ela procura otimizar o melhor das duas técnicas. Se você está querendo compartilhar ou ensinar o texto bíblico a uma pessoa que você percebe que ela não tem um recurso linguístico muito grande, infelizmente no nosso país isso é muito comum, as versões, elas como a nova tradução na linguagem de hoje, a própria Bíblia Viva, então essas versões, elas podem ser utilizadas como você fazendo o papel de tutor, ok? Então, o que se pretende, o que você pretende a partir
do estudo bíblico. Isso então pode orientá-lo e orientá-la quanto à escolha da melhor tradução. A minha sugestão é sempre você ter várias versões. Hoje você pode obter isso de uma forma muito fácil. Nós temos aplicativos que aparecem, possibilitam, oferecem essas versões de forma gratuita. Então, em outros aplicativos você paga um custo muito reduzido para ter essas versões. Então, vale a pena tê-las, vale a pena compará-las no processo de estudo bíblico. Neste curso específico, você precisará fazer isso porque nós teremos exercícios que nos levarão a este desafio. Então, relembrando, nós temos o nosso livro-texto. Quero desafiar você a ter esta obra, a fim de que o seu estudo, o seu aprofundamento possa te abençoar, a ponto de nós voltarmos lá ao Salmo 119, possamos obedecer ao Senhor de forma integral, de forma íntegra, e termos boas representações e boas interpretações do texto bíblico. Até o nosso próximo encontro.